Vamos lá. Ótimo dia, sejam bem-vindos. Hoje é o nosso último dia, 7/7. Quem diria que começamos há 7 dias atrás e a gente chegaria no fim, e eu falo que chegaria no fim não com nostalgia, não. Chegaria no fim transformados. Claro que eu tenho consciência que vocês não são o suprassumo da tecnologia hoje, não. Mas eu tenho noção também, e vocês também, que não tem nenhuma dessa tecnologia que vocês viram que vai ser novidade para vocês a partir de hoje. Todas essas tecnologias, vocês têm noção que elas são acessíveis, precisa de dedicação, precisa de esforço, mas não são bichos de sete cabeças como muitos acham ou imaginam que são. Sejam bem-vindos, pessoal que entrou aí. Então, assim, o curso ele tem essa pegada de transformar no sentido de mostrar esse novo mundo, mostrar esse novo normal e querer mostrar para vocês que é possível, apesar, independente de idade, independente de conhecimento tecnológico até aqui, não interessa. É possível quando você tira 7 dias para se profissionalizar ou se especializar ou querer alguma informação a mais, você consegue. Eu posso dizer para vocês que no tempo de vocês eu ter recebido atividade, tarefa, desculpa, e posso dizer que eu vou vendo as atividades, vou vendo que alguns começam a fazer, depois entram, editam, tentam fazer de novo. Não desistam de ter essas ferramentas. Eu estou num grupo no Ceará e eles estão falando exatamente em cima disso. Muitos professores estão achando que só vão ter que dar aula, né? Só vão ter que usar o formulário e tava bom. Tá bom, não quero usar mais nada, que tá tudo certo. Tudo que nós aprendemos até aqui, se você levar para sua vida pessoal, já vai transformar a sua vida. E se você agregar na profissional, eu posso dizer que, anote isso, você nunca mais vai ser escolhida para trabalhar em lugar nenhum. É você que vai escolher os lugares para você trabalhar. Essa é a diferença de um profissional de excelência. É que você começa a ficar com destaque, você começa a aparecer mais. E essas pessoas levam pedradas sim. Tem as pessoas invejosas que não têm coragem de, né, se dispor, de vir para a luta, para aprender, acordar todo dia, inclusive sábado, domingo. Tem muita gente que não dá valor a isso. Mas vocês que deram, tenham noção disso. Isso pode agregar muito na profissão de vocês. E eu estou falando agregar financeiramente, porque como pessoa eu tenho certeza que vocês já são pessoas diferentes só de estarem aqui. Ainda não conheço a Evânia, não conheço a Rosa, não conheço a Ana, pessoalmente, né? Não conheço a Gremilique, a Cleinúbia, ainda não. Nós vamos ter a oportunidade um dia da gente se conhecer. Mas o importante é que eu sei que vocês são pessoas esforçadas. Parabéns por isso. Eu gosto de estar pessoas parecidas comigo, ok? Oi, Daiane. Seja bem-vinda, Josilene. Show. Vamos lá. Se alguém me perguntasse, Flávio, qual que é o curso dos 7 dias que você acha que é mais importante? Não para a questão tecnológica, porque tem coisas aqui que a gente viu que é muito básica, necessária, ferramentas essenciais para vocês. É mais ou menos assim, ó. Tem coisas aqui que vocês viram que. Opa! Tem coisa aqui que vocês viram que é efetivamente, se fosse pedreiro, era colher de pedreiro, era betoneira, coisas básicas. Por exemplo, o Classroom, o Meet, né? Ferramentas para dar aula ao vivo, a ferramentas para sala virtual. Isso é básico. Coisas que a gente viu aqui que isso é muito básico. Tirando disso, qual que seria uma coisa que eu, se alguém me perguntasse, eu falaria, precisa saber? É essa última aula. Ela é colocada como última para ser um fechamento com chave de ouro. Se você entender esse segredo que eu vou mostrar hoje para vocês, de coisas muito simples, você vai se dar muito bem nas suas aulas, tá ok? Vamos fazer uma recapitulação, um remember aí de tudo que a gente viu até aqui? Primeiro dia. Se você quiser assistir o vídeo de novo, ele vai estar aqui em cima, você vai clicar
Você vai conseguir voltar lá no primeiro dia. Primeiro dia, apresentação das ferramentas principais para a aula segura, documentada, interativa, e falamos dos inimigos do PEX. Falamos que o feito é melhor que o perfeito, que nós precisamos melhorar a nossa gestão do tempo. Essa correria toda que a gente está não está trazendo resultado, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Correria não é sinônimo de resultado, é sinônimo de esforço. Mas quem disse que esforço traz resultado? Onde é que tiraram isso? A gente precisa entender esse ponto aí. Confusão mental. Nós falamos a respeito de conseguir ponderar nós mesmos, de conseguir não deixar a Rede Globo influenciar a nossa cabeça, de conseguir esse tal de cloroquina, usa cloroquina, não usa cloroquina, sai pra rua, fica dentro de casa. Essas coisas, quando a gente vem para aula, tem que ficar tudo distante. A gente precisa focar nisso. Quando a gente está dando aula, não podemos deixar isso deturpar nossa mente. Posso dizer para vocês que eu estava mais ou menos uns 14 dias sem assistir jornal. E ontem, no meio da tarde, abriu uma chamadinha, passando aqui canais, e tinha uma chamada do Fantástico. Eu assisti durante 2 minutos, levantei e falei, arrependi porque eu estava vendo TV. Porque em 2 minutos, eles conseguiram me trazer confusão mental. Vocês estão entendendo isso? Conseguem entender o que eu estou dizendo? Então, evitem esse tipo de coisa. Porque nós somos mensageiros de boas novas. Nós precisamos chegar na casa dos nossos alunos com boas novas. O que é as boas novas? É os conhecimentos que eles ainda não possuem. Concordam? Agora, como é que você vai levar conhecimento sendo que você está com confusão mental? Você está cheio de coisa ruim dentro de você. Não tem como a gente chegar bem. Não tem como a gente entrar dentro da casa desses alunos de uma forma que vai levar para eles confiança, levar para eles aprendizagem, né, conhecimento. Não tem como. Nós aprendemos também a respeito de selfofobia. Como vencer essa barreira, né? A necessidade de vencermos essa barreira. Só um minuto, gente. Voltei. Vamos lá. Então a gente falou de selfofobia, como que seria interessante nós cada vez mais utilizarmos o nosso aparelho celular, o nosso computador, não ter medo de utilizar, de excluir, de incluir. Eu vejo que não existe muita insegurança. Se eu mexer aqui, eu vou travar, vai estragar meu celular. E aí eu comparei esses dias num vídeo que eu fiz, eu creio que vocês assistiram, que falava a respeito de como que uma criança usa, né? Eu reparando como é que os meus 2 filhos, eu tenho um de 4 e um de 2, como é que eles usam o celular. Eu entrego o celular na mão deles e eles não querem nem saber. Começa a fuçar em tudo. E vai ativando, desativando, vai comprando aplicativo se de deixar, eles vão mexendo. E é esse não temor, né, que talvez a vida traz pra gente, esse tanto de não que a gente recebe durante a vida, deixa a gente muito temeroso com as coisas novas. A gente sempre tem 2 pés, 3 pés atrás do que a iniciativa de romper essas barreiras. Então, selfofobia, tecnofobia, ela é exatamente isso. É a limitação nossa mesma, de querer ver o novo, de envolver com o novo, sempre com medo que a gente pode estragar, danificar, ou ter que comprar outro, enfim, isso é uma barreira gigante que precisamos vencer. Falamos de branding, falamos da nossa imagem. Ontem, parabéns para quem entrou no aplicativo que eu coloquei ontem, no finalzinho da tarde. Aprendi aquilo ontem mesmo eu falei, eu vou pôr para nona turma já, não vou deixar isso só para 10ª, porque eu falo muito de imagem para vocês criarem alguma coisa para vocês. Tem muita coisa legal naquele aplicativo, dá para você criar a sua logomarca. Um exemplo que eu citei aquele dia, né? Dá para você criar lá Daiane Dias e criar essa logomarca e fazer ela ser sua.
né? Trabalhar essa imagem em todos os vídeos seus. Tem uma parte no YouTube ali que você coloca no cantinho. No meu lá, você sempre vai ver eu e minha esposa. Dá para você usar bastante, bastante. Inclusive, se você olhar o status do meu WhatsApp hoje, ele é um vídeo que eu criei lá. Então, assim, fácil de usar, fácil de interagir. Não deixem de ir lá e utilizar essa ferramenta. Vai ajudar muito no branding. No segundo dia, a gente falou sobre o Classroom, como montar uma sala, como chamar alunos para essa sala, como criar um formulário, como verificar, né? Como vocês viram, eu dando nota para vocês, ou eu recebendo a nota de vocês, fazendo a atividade de vocês, estando como o teu aluno seria, né? Respondendo o teu formulário. Então, assim, é uma ferramenta muito bacana, muito funcional, muito intuitiva, simples ao extremo. Ela é uma ferramenta efetivamente fácil de usar. No terceiro dia, a gente viu sobre gravação de vídeo, sobre questão de preocupar com a voz, questão de preocupar com a iluminação, que a iluminação é muito importante para que o vídeo de vocês fiquem claro, para que a expressão corporal, né, no caso facial, fique bem clara para quem está te ouvindo, para que as pessoas consigam discernir o que você está falando, entender melhor, já que a gente perdeu a corporal, né? Nós perdemos, não tem como vocês verem aqui se eu tô com o pé batendo, se eu tô ansioso, a gente perde essa questão aqui no virtual. No quarto dia a gente viu o Google Agenda, ferramenta poderosa. Nós vimos sobre algumas ferramentas para dar aula virtual. Eu consegui entrar aqui em 2 ou 3 ao vivo, participar com algumas pessoas, e uma coisa que eu amei nessa turma foi muitas pessoas acessando vocês com vocês mesmos. Parabéns. Isso é interatividade. Isso é fantástico. Ivani, parabéns. Estou muito contente contigo aqui. Recursos extras. No quinto dia a gente falou disso, que é o AutoDraw. Falamos a respeito de GeoGebra, Google Earth, tecnologia AR, VR, falamos sobre do Google Docs, planilhas, apresentações, o Google Drive, falamos sobre o Google Expedições, que é aquele aplicativo que gera como holograma na sua frente, para você conseguir, né, no caso, eu até simulei com vocês e pus no grupo a questão do Darwin, tem um esqueleto, mas o que eu postei nesse grupo aqui com vocês foi as invenções daquele inventor que também pintava. Esqueci agora o nome do caboclo, mas eu vou lembrar até o final. Falamos sobre o Google Fotos, o Tour Creator, e eu ensinei algumas coisas, algumas jogadinhas para usar na apresentação, para vocês poderem ter fazer uma apresentação com seus alunos e envolver eles. A palavra disso no meio digital chama engajamento. Toda vez que vocês vierem para o mundo virtual, vocês vão precisar ter isso, engajamento. Isso por um tempo ficou até viciante. As empresas até mudaram a forma de dar like, de dar joinha, porque as pessoas estavam se matando por causa disso. Quem já ouviu essa história aí de alguns youtubers se matarem porque não estavam recebendo joinha? Já ouviram essa história? Isso é um novo formato de gente maluca na Terra. Tem gente que faz um vídeo, se ele não receber 10 likes lá, ele fica louco. Entenderam? Então, assim, e as empresas acabaram mudando o Instagram hoje, ele já não mostra quantas mil pessoas teve de curtida naquilo ali. Claro, o dono do perfil consegue ver, mas você não vê o do outro. Então, você não vendo o outro, você não consegue mensurar quem tá mais, quem tá menos. Entenderam? Fizeram isso por causa de gente se matando por causa de like. No sexto dia, a gente viu sobre redes sociais, a importância disso, a importância de parar de ver isso como algo fútil e começar a enxergar isso aqui como uma ferramenta de trabalho, a importância de entender rede social com o papel que ela faz, que é interação entre pessoas, né? E principalmente, são empresas. Entender que isso pode te trazer lucro. E hoje, nós vamos falar sobre eu coloco aqui como aula extra, né, como notas de marketing digital, mas nós vamos falar hoje sobre gatilhos mentais. É um start de marketing digital, tá?
Nós vamos citar 5, seriam 35 no mínimo para falar com vocês. Nós não temos tempo para isso. Mas é uma área que eu gosto muito. Como eu disse para vocês no início, se eu pudesse colocar esse conhecimento na cabeça de vocês, seria o que eu gostaria de colocar. Porque isso aqui vocês levam para a vida inteira. Serve para marketing digital, serve para o comercial, serve para suas empresas, serve para sua vida, serve para sua família, para seus filhos, serve para tudo. Nós vamos começar a entender isso aqui agora. Quem já ouviu falar de marketing digital aí? Gatilhos mentais. Levanta a mão, deixa eu ver isso aqui. Tarará, não vale, né? Daiane, não vale. Tarará. Show. Ó, nessa foto aí, eu trouxe aqui uma divisão do cérebro bem real, né? Bem científica. Teoricamente, nós somos divididos o cérebro nessas 3 partes. Todos nós, independente de cada coisa que cada uma dessas partes faz. A primeira parte é o complexo reptiliano, é onde cuida da nossa razão, da nossa sobrevivência, da nossa procriação. Então, essa parte do cérebro aqui, ela é responsável por isso. É o homem da caverna nosso, tá certo? É a base de qualquer ser humano, é essa parte aqui. É aqui que quando você leva um susto, você sai correndo. É aqui que quando você tá numa situação do ladrão, suas pernas ficam tremendo. É essa parte do cérebro que tem controle da razão sua. Então, sabe aquela situação assim que vem 10 pessoas correndo pro seu rumo e a pessoa passa por você e fala, corre, e você sai correndo? É porque esse aqui dominou você na hora e você não sabe nem por que tá correndo, mas tá correndo. Isso é sobrevivência. Isso é o reptiliano cuidando das suas ações. Depois vem o sistema límbico, que é o que controla as emoções. Essa questão das emoções, ela tem uma grande influência no reptiliano. E muitas das vezes ela sobrepõe, ela toma o controle dessa aqui. Quantos aí não podem dizer, para que eu me envolvi com aquele cara, para que eu me envolvi com aquela mulher? Efetivamente, foi o sistema límbico em cima do reptiliano. Estão entendendo isso? Ou seja, as emoções falaram mais alto. Então você foi controlada. Com certeza, a pessoa que fez isso com você, ela utilizou gatilhos mentais, que é quando você starta essa questão do reptiliano ser dominado pelo límbico. E o outro é o neocórtex, que é funções intelectuais superiores, é a questão de pessoas aí que escrevem livros, que têm alguns dons, né? Poderíamos dividir isso em dons e tal. Eu não vou entrar nisso, não. Vamos ficar aqui só aqui embaixo, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês hoje? O que é o gatilho mental? O gatilho mental é fazer esse límbico aqui, ó, controlar o reptiliano. Efetivamente a gente entender esse universo aqui, saber quando a gente está sendo controlado, ou poder utilizar essas ferramentas para nós controlarmos. E isso é importante vocês entenderem. Porque eu estou indo lá na ciência para mostrar uma coisa, para falar para vocês como que funciona, e agora eu vou dar exemplos como que isso no dia a dia influencia a nossa vida. Então saibam disso. Toda vez que você está ansioso por alguma coisa para ser feito, para acontecer, alguém ativou o gatilho mental em vocês. Como que isso funciona? O primeiro gatilho que eu quero comentar com vocês é o de história. O gatilho mental da história. E aí, eu vou contar uma historinha para vocês. A historinha que eu vou contar para vocês, ela é o seguinte. Deixa eu colocar aqui de uma forma que não trave e que eu veja vocês. Alterar o layout. Ótimo. Vou contar uma história para vocês. Muitos aqui não são de Caldas Novas, tá? Como eu sei que muitos não são, a história que eu vou contar é sobre Caldas Novas. Caldas Novas, há muito tempo atrás, na época ainda da República e tal, né? Vamos falar assim, das expedições pelo Brasil,
que os bandeirantes entravam e começavam a invadir e ter que desbravar o Brasil atrás de ouro, atrás de outras coisas. Eles chegaram aqui em Caldas Novas. E quando eles chegaram aqui, não tinham noção que aqui tinha alguma coisa de valor, não tinha noção do que era essa região. E estavam passando por aqui. Mas nesse passar por aqui, um dia, o cachorro de dessas pessoas caiu dentro da água. E esse cachorro começou a latir, chorava e gritava, e alguém foi lá salvar. Quando foram lá salvar esse cachorro, ele estava derretendo. Ele estava todo derretendo assim, ó. E quando viram aquilo, entenderam que aqui era uma terra de vulcão. Foram ver a água. A água era quente demais da conta, que chega, soltou os pelos do cachorro. E quando isso chegou no chefe, lá no Bartolomeu, né, o comandante do negócio, ele falou, essa é a maior riqueza dessa região. Mandou explodir todas os caminhos que davam até aqui e disse que essa área era uma área que era para ser preservada. E a partir daquele momento, ninguém mais veio por aqui e muitos achavam que o que tinha era ouro. Passaram-se os tempos, começaram a descobrir, e aqui era um grande balneário, era um lugar que as pessoas vinham para se tratar de doenças, e ficou conhecido assim por muito tempo. Tanto que aqui tem uma região que é conhecida, né? Antigamente era conhecida como Caldas Velhas, e aí depois veio Caldas Novas. Vocês conhecem essa história, gente? Já ouviram essa história? Ah, porque não é possível. Então, o que acontece? Hoje, aqui em Caldas tem um grande empreendimento, um clube, que lá ele tem esse monumento que conta essa história, é um parque chamado Lagoa, eles dizem que é um dos primeiros lugares que esse acontecimento, o cachorro foi lá, lá tem poços que a água sai a quase 60 graus, dá para cozinhar ovos, é um lugar muito bacana, tá certo? Ponto. Acabei a minha história. Por que a história é um gatilho mental? Porque quando eu falo assim, vou contar uma história, todos que estão aqui têm que parar e começar a imaginar ou analisar se o que eu estou contando é verdade. Quando as pessoas param para analisar e pensar, elas vão ter que julgar aquilo. E se estão julgando, estão envolvendo. Isso. Elas estão abrindo a mente delas para receber o que eu estou contando. No final da história, ela fala assim: isso é verdade. Ou isso é mentira. Estão entendendo isso? Essa abertura que a gente tem. Quando eu falo, vou contar uma história para vocês, quando vocês dão aula e os professores que contam histórias são os que os alunos mais gostam deles, porque eles conseguem cativar. A história é a forma que o ser humano, desde quando não existe a escrita, comunicava o filho com o pai, com o neto, com o vô, e aí as histórias vêm. Nós necessitamos de história. Nós vemos a nossa vida como uma história. Estão entendendo isso? Então é um gatilho mental poderosíssimo. Se você fala assim, ó, vou te contar uma história, como é que foi inventada essa fórmula matemática. Tinha um cara que estava lá na banheira, e aí um dia ele começou pelado, sair pela rua, e começou a gritar, eureka, 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 eureka. É uma história, não é? Os alunos vão amar saber disso, e amar como é que foi aquilo foi inventado. Por que eu estou citando isso para vocês? Toda vez que você conta uma história, as pessoas que vão te ouvir julgam e falam, é verdade ou é mentira. Mas esse julgamento vem do que você está falando. Então, ficam assim. Mas o grande detalhe é para vocês entenderem assim, ó, quando você conta uma história, ela tem que ter âncoras de verdade. Tanto que eu perguntei aqui, quem conhece essa história? E quando eu falei assim, quem conhece, a Rosa falou assim, ó, ela deu joinha aqui, todo mundo tá vendo. Ela falou, eu conheço. Aí a outra, Ivânia, e várias aqui deram joinha que conhece. O que eu fiz quando eu fiz essa pergunta? O próximo gatilho mental. Eu fiz a especificidade. Anota aí. Especificidade.
Especificidade é aquilo que traz verdade para sua história. Quando a gente conta uma história, a gente tem uma grande probabilidade de estar inventando ela. Mas quando eu vou e busco uma âncora, eu falei, quem conhece? A Rosa disse que conhecia. Quem estava na dúvida já começou a falar, peraí, será que tem 2 mentirosos aqui nessa sala? Estão entendendo? Aí depois eu falei, ó, tem um clube aqui em Caldas que tem esse monumento. Então aí já é 3 mentirosos. Estão entendendo? A história começa a ficar forte, a história começa a ficar com uma força de verdade. Estão entendendo isso? Isso é um gatilho mental poderosíssimo. E muita gente usa isso aqui para fazer maldade, inclusive. Para fazer coisas erradas. Entendam isso. A gente precisa contar a história e precisa lançar âncoras com especificidade. Não pode ser uma história sem ter âncoras específicas, coisas reais, coisas que são tangíveis. Vou dar um exemplo para vocês. Pessoal de São Paulo. Eu posso falar para vocês que eu tive ontem na Paulista. Eu tive ontem na Paulista, andei aí debaixo do MASP, vi aquela confusão lá com aquele pessoal lá do Black Bloc, e vi que eles colocaram fogo no Itaú. Aí eu estava em São Paulo, tudo bem, o MASP é na Avenida Paulista, ok, tinha Black Bloc lá, tinha mesmo, mas fogo no Itaú, isso não existiu. Então, quem vai saber disso é quem era de São Paulo, certo? Quem mora lá e sabe que isso não aconteceu. Agora, todos os outros que estão ouvindo essa história minha, que eu falei que eu tive em São Paulo, tive na Avenida Paulista, andei debaixo do MASP, vi os Black Bloc, como o cara tá vendo isso na televisão, eles podem dizer, o Flávio realmente foi. Isso são ganchos de especificidade. Eu poderia muito bem falar, fui em São Paulo, voltei ontem, vi uma briga lá e tal. As pessoas falam, será que ele foi mesmo? Mas quando eu começo a falar que eu andei na Avenida Paulista, que eu fui no MASP, que eu fui não sei aonde, são âncoras que eu estou lançando para dar verdade na minha história. Eu estou conseguindo fazer me entender, gente? Tá ok. Então, os 2 primeiros gatilhos nós já falamos. História e especificidade. Conte história e lance âncoras. Vincula essas âncoras para que isso te ajude nessa história que você está contando. Dá para muitas vezes você fazer isso como aula invertida. Você pega um conteúdo, divide pelos alunos, cada um apresenta uma parte desse conteúdo. Quando ele chega no todo, você tem os próprios alunos como essas âncoras. E o conteúdo fica uniforme, fica único e todos envolvidos em cada parte. É uma forma de contar a história com especificidade. Beleza, vamos pro próximo. O próximo gatilho, ele chama prova. E vocês só estão aqui nesse curso por causa de prova. Por que assim? Por que eu estou falando que vocês só estão aqui por causa de prova? Vocês estão aqui fazendo esse curso porque alguém indicou ele para vocês. É a única forma que eu tenho de fazer esse curso dar certo é assim. Eu não tenho capital para investir para dar um curso gratuito. Não faz nem sentido isso, concordam? Eu fiz esses dias uma propaganda no YouTube e foi em cima de doações. Alguém falou assim, esse curso precisa expandir, precisa de mais professores saberem dele. E divulga. E aí veio uma verba, a gente divulgou no YouTube lá. Tudo bem. Mas o grande ponto vocês, a maioria, estão aqui por prova. Que prova é essa? Vou dar um exemplo aqui, tá? Vamos supor que a Ivânia vendesse produtos da Natura, tá certo? E a Ana também. Só que eu não conheço a Ana, eu conheço a Evânia. Eu vou comprar produtos da Natura de quem? Da Ana ou da Evânia? Da Evânia. Por que isso vai acontecer? Porque eu tenho mais afinidade com a Ivânia. Pode ser que a Ana me daria mais desconto, pode ser que a Ana me ensinaria a usar os produtos com mais facilidade, mas como eu conheço a Ivânia, eu vou para o que eu conheço, eu vou pelo que eu tenho mais afinidade. Prova é exatamente isso. Se vocês entrarem hoje dentro do canal meu do YouTube, vocês vão ver lá N professores falando do curso.
Como é que foi a primeira aula? Como é que foi como é que finalizou? Hoje, a atividade de hoje é uma atividade que vai pedir isso para vocês falarem como é que foi o curso, o que vocês acharam, o que agregou. A atividade de hoje é importantíssima para eu continuar esse trabalho, né? Para ver o que precisa melhorar, o que precisa, qual a área que a gente poderia agregar com vocês, enfim, a atividade de hoje é muito importante para isso. Então, esses vídeos que tem lá, todo mundo que está na dúvida, eles começam a ver um falando, dois, três, 10, 60 pessoas falando. Peraí, é aquilo que eu disse para vocês. Não é uma verdade de um. Será que existe 60 mentirosos? Estão entendendo? Isso é prova. Isso é prova. Vou dizer para vocês que vocês também têm esse tipo de situação a favor de vocês quando vai começar o ano, os alunos querem saber quem que é professor de história esse ano, quem que é professor de geografia. Ah, não mudou não, né? É fulano de tal ainda, né? Isso é a forma de vocês entenderem que o que vocês estão fazendo, tem gente que consegue falar da sua competência sem dizer ela é boa, ela é isso. Eles transformam isso em outras palavras. Então, prova é um gatilho mental fortíssimo. E é um gatilho que, inclusive, dá para agregar aí. Escreva prova barra prova social. Prova social, quando você tem 5, 6 depoimentos, são provas. São pessoas falando de você. Como eu disse para vocês, se vocês começarem a fazer os vídeos no YouTube, os alunos começam a entrar lá e escrever: parabéns, professora, show de bola. Aí o outro entra: parabéns. Isso são provas. Provas. Quando começa a turma inteira a fazer, é prova social. Já está todo mundo envolvido, como se fosse aquela. Sabe aquele ditado que a gente fala, Maria vai com as outras? Quando você chega no nível de prova social, é isso. As pessoas já começam a olhar você assim, ó, todo mundo tá indo para lá, eu vou também. Entenderam? Vou dar um exemplo. Se eu fosse hoje para Goiânia, lá para dentro do Flamboyant, muitos aqui conhecem. Se eu fosse lá e todos os restaurantes lá na praça de alimentação do lado do primeiro andar, tudo vazio. Ninguém dentro dos restaurantes, todos vazios, as cadeiras todas vazias. E no segundo andar, a maior festa, lotado de gente, e o povo rindo, o povo divertindo, e som, e todos o primeiro andar e o segundo, tudo aberto. Prova social. Qual que é o andar que vocês iriam almoçar? Seria no primeiro que tá tudo vazio ou no segundo que tá todo mundo lá? Qual que é o andar que vocês levariam a família de vocês para comer? No segundo. E sabe por que a gente toma essa decisão? Por causa de gatilho mental. O nosso límbico, ele fala assim, ó, tem alguma coisa errada, reptiliano. Presta atenção. Aí o reptiliano fala, realmente deve ter. Aqui a comida deve ser estragada. Aí o outro fala assim, não, é porque aqui não é divertido. Aí o que fala, não, e outra, nós estamos com a nossa família, a gente não pode correr o risco, apesar que pode ser que seja até barato, mas é ruim, vamos subir. E aí você vai parar lá no segundo andar, que a comida é cara, é cheio de gente, você vai ter que esperar, mas pela prova social, aquele ambiente é melhor do que o de baixo. Estão entendendo isso? Esse é o poder. Gente, tem algumas danceterias, sabe o que elas fazem? Contratam figurante. Elas contratam figurantes para ficar na fila para entrar na danceteria. E fica aquela fila gigante. Só que mais da metade daquelas pessoas lá são figurantes, são atores. Elas estão ali. E aí o que acontece? Você entra na fila, a fila vai andando, os caras vão entrando, mas vai saindo. E quando você entra dentro daquele ambiente, o ambiente está vazio. E você estava na fila lá fora. Por que essa fila existe? Porque quem está passando de carro e olha a danceteria, vê aquele tanto de gente, fala: nossa, hoje vai bombar aquela casa ali. Estão entendendo isso? E as pessoas vão preferir essa danceteria que está cheia do que a outra. Ana, é gatilho mental, marketing, show. É a forma de você trazer as pessoas. Vou dar outro exemplo para vocês. Quando vocês estão andando dentro de um shopping
e aparece bem grande para vocês assim, ó, 70% de desconto em todos os sapatos. Minha pergunta para vocês é, vocês mulheres, que aqui a maioria é mulher, vocês entrariam nessa loja ou não? E comprariam sapato? Vou ajudar, vou pôr 80% de desconto. Ó, no mínimo, você entraria e falaria assim, ó, eu vou ver se tem algum sapato que é bonito. E se você entrar e tiver um bonito, já era. Você pode ter 200 na sua casa, você vai comprar esse sapato. Então, essa placa de 70% na frente da loja é gatilho mental. Tá ali para ativar o seu cérebro na parte que controla as suas emoções. E isso vai sobrepor a sua razão. Estão entendendo isso? Quando você chegar em casa, a razão vai falar para você assim, ó, meu, para que você comprou isso? Vai dar aquele sentimento que você quer devolver. Quantos aqui já passaram por isso? Querendo devolver um trem que, nossa, eu não precisava desse troço, para que eu comprei isso? Foi isso. Você foi induzida por um gatilho mental e já era. Isso é poderoso. Isso quando comanda a sua vida e você não conseguir gerir isso, você está enrolada. Outro gatilho mental é a questão da autoridade. Escrevam aí, autoridade. É muito importante vocês saberem que a autoridade ela vem de várias formas. Um médico, ele é reconhecido como médico só pela roupa que ele veste. Só do médico estar usando branco, e isso é tão forte na nossa cabeça que quando a gente chega no hospital e o médico está de verde, você não consegue entender que ele é médico. Você acha que ele é enfermeiro. Você fala assim, que hora que vai chegar o médico? Ele fala, não, eu sou o médico. Não, não é não. Isso é fortíssimo. Então, assim, o médico ele tem a autoridade dele reconhecida desde a roupa. E aí a roupa é o equipamentozinho que ele pendura no pescoço, estetoscópio, acho que esse é o nome mesmo. Ele é reconhecido pelo conteúdo que ele domina. O que a gente vem falando desde o início aqui com vocês? Dos 2 Cs, conteúdo e continuidade. Vocês precisam ser reconhecida pelo conteúdo que vocês geram. Por isso que eu falei de rede social, por isso que eu falei de canal no YouTube, porque eu sei que vocês têm projetos maravilhosos, eu sei que vocês são bons professores, vocês treinaram, vocês foram treinados para passar conteúdo. E se a autoridade vem de conteúdo, pelo amor de Deus, o que está faltando para vocês? Vocês serem conhecidos. Precisa das pessoas saberem que vocês existem. É mais ou menos assim, ó. Os professores é uma classe que está escondida no meio de um monte de outras. Todas as outras aparecem. E vocês não. Vocês são, é como se estivesse todo mundo intocado. Entendeu? Todo mundo tá dentro da toca, vocês não existe. E os poucos que aparecem, ó, dá-lhe pau. Dá-lhe pau, é engraçadinho, quer aparecer, quer não sei o quê. A própria classe derruba ela, né? Já ouviram falar isso? Então, o que eu quero dizer para vocês? Quando eu falo que vocês têm que ser conhecida como Kleinube, Kleinube é o quê? Ah, vou usar aqui. Por exemplo, Evânia Carla, você tem que ser conhecido como Simone Olina, como Rosa Parará, enfim, Rosa Maria. Quando eu falo que vocês têm que ser conhecida com nome, sobrenome, e não fulana, professor de geografia da escola tal, é porque você é uma pessoa que tem que ter a autoridade pela responsabilidade que levam, Cleinube Rodrigues, pela responsabilidade que levam e pelo conteúdo que geram. Então, assim, a autoridade vocês já possuem. Porque vocês são professores, vocês já possuem o conteúdo. O que está faltando? Outro gatilho: reconhecimento. Autoridade não anda junto com reconhecimento, tá? A prova disso é vocês. Muita autoridade, muitíssima autoridade, mas pouco reconhecimento. Quando eu falo pouco reconhecimento, eu estou falando de sair de dentro da caixa que vocês estão. O médico, se estiver dentro do avião e alguém começar a passar mal, o que vai ser anunciado é assim: atenção, existe algum médico dentro dessa aeronave? Se sim,
se posicione que temos alguém passando mal. E se existir alguém, vai, tá? E se alguém falar, sou médico, todo mundo vai falar, vai logo. Todo mundo manda nele a partir daquele momento para que ele faça alguma coisa. Essa questão da autoridade, só dele falar sou, todo mundo fala, já arcou com a responsabilidade de ser. Entendeu? Se for um mentiroso e falar sou, tá enrolado, porque ele vai ter que virar, a partir daquele momento, um médico. Então vocês têm esse conteúdo. Se alguém, então alguém que é professor, tem que ser eu sou professor. Eu tenho essa autoridade. Agora, o melhor do que ter autoridade é você chegar no lugar e alguém olhar para você e falar, professor de geografia, essa professora de literatura. Estão entendendo isso? Isso é reconhecimento. Reconhecimento precisa ir além da sua caixinha. Então, o que é a caixinha? A caixinha de vocês é a escola de vocês, a sala de vocês. Porque, na verdade, o professor ali, ele é a autoridade, né? Ele é a autoridade da sala, ele tem o conteúdo para passar, mas nem sempre tem o reconhecimento. Professor que tem domínio da sala, que tem domínio da turma, a turma respeita ele, reconhece ele, crescem com ele, tem um conhecimento com ele, isso é reconhecimento. Agora, o que é o boom da coisa é ser reconhecida pelas outras escolas, ser reconhecido pelos pais, ser reconhecido pela dinâmica que você leva, pelos projetos, existe muito com o professor as premiações, né? Aqueles eventos lá e tal. Então, assim, isso é você ir além da sua caixinha, pensar fora dela. Então, por isso que eu disse para vocês, rede social ajuda muito. YouTube é uma ferramenta fantástica para vocês. E o último que eu vou falar com vocês é o da escassez. Gatilho da escassez. Esse gatilho mental, ele é muito simples. E eu posso usar um exemplo para vocês ficar bem claro. Vocês sabem me dizer por que diamante vale o que vale em relação a alumínio? Por que alumínio não tem o mesmo preço que o diamante? Por que uma pedra de cascalho não tem o mesmo valor que um diamante? Porque a pedra de cascalho, a gente acha ela em qualquer lugar. A pedra de cascalho é o professor da mesmice. É o professor que está tentando trazer para as aulas virtuais as mesmas aulas que ele dava dentro da sala. É o professor que talvez era vocês antes desse curso, sem saber das ferramentas, sem saber qual ferramenta que iria usar. Tem esforço, tem vontade, mas não tem as ferramentas. Raridade, isso aí. E aí o que acontece? Isso é o cascalho. E o diamante, ele é raro. Se a gente pegar um filtro, só em Caldas a gente tem 1.000 professores. Vamos pôr assim. E vocês aqui, nesse exato momento, nós estamos em 10. Em relação aos 1.000, nós somos raro. Posso citar outro exemplo. Um professor de inglês, tá? Professor de inglês que dá aula de inglês, deve ser uns 100.000 professores de inglês. Mas professores de inglês que dão aula para piloto de avião, deve ser só uns 10.000. E professores de inglês que dão aula para pilotos de avião para se tornarem controlador de voo, deve ser uns 10. Tá entendendo isso? Quanto mais específico é esse professor, mais raro ele é, mais escasso ele é. E eu posso dizer para vocês, mais valorizado, mais caro, mais tudo. Inclusive naquela máxima que eu disse há pouco, é esse cara que escolhe onde ele quer trabalhar. Então, assim, professor de matemática, ele dá aula de matemática, deve ter uns 100.000. Mas professores que dão aula de matemática especializada em geometria, deve ser uns 10.000. E professores que dão aula de matemática especializada em geometria e que dão geometria com música, deve ser 2. Entendeu isso? Isso é ser raro. Isso é um gatilho mental da escassez. Toda vez que você é escasso, você vai ser valorizado pelaquilo. Toda vez que você está na vala do comum, você vai ganhar como uma vala do comum. Certo? Seu João, Baixão ou Tião, tanto faz,
porque vocês todos são iguais na vala do comum. A partir do momento que você começa a ficar escasso, você tem uma valorização diferente. E o que eu quero ensinar para vocês é exatamente isso. Busquem, são só 5 que eu comentei, mas esses 5 têm a força de transformar a vida de vocês. Contar histórias, fazer essas histórias ter especificidade, gerar prova de vocês, seja em comentário, seja em compartilhamento, seja em números de inscrito, tudo isso é prova. A autoridade vocês já possuem, mas precisa vir casada com reconhecimento, que vem através da prova. E tudo isso só é gerado com o quê? Com escassez. E aí, mais uma vez, quero parabenizar a professora Ana pelo seu vídeo. O seu vídeo é exatamente isso que eu estou dizendo. É você ser escassa no mundo de tanta gente igual. É mais ou menos assim, ó. Todo mundo tem carro prata e você saiu com seu carro vermelho. Todo mundo olha e fala, nossa, carro vermelho. Mas aonde você entrar, você que chama a atenção. É você que as pessoas querem. Estão entendendo isso? Estou sendo claro no que eu estou dizendo? Então, assim, gente, gatilhos mentais. Isso é poderoso. Isso é poderosíssimo. Se vocês tiverem esse controle na mente de vocês, e eu posso dizer, muita gente fala assim, e se devia ser no primeiro dia? Não, tem que ser no último. Por quê? Porque se vocês entenderem essa aula de hoje, vocês vão comer esses vídeos de novo, desses últimos 6 dias que nós tivemos aula. Vocês vão assistir eles com toda a vontade que precisa ter, com toda a força de vontade para executar as atividades, para se sair bem. Porque é o poder que está na mão de vocês. E vocês que têm que ativar isso nos outros, e não serem ativados. Não é alguém usar gatilho mental com você. É você que tem que usar isso com as outras pessoas. Estão entendendo isso? Show de bola! Chegamos ao fim. Chegamos ao fim do nosso curso, do PEC 7, na nossa 9ª turma. Posso dizer para vocês que foi um prazer todas as manhãs estarmos juntos. Posso dizer para vocês que vem uma novidade muito bacana por aí pela frente. Hoje começa o PEX 10 e vocês que estão dentro do grupo serão avisados dessa novidade. Até a 10ª turma eu vou continuar mantendo, apesar do que eu bloqueio, né? Daqui a uns dias eu vou bloquear os comentários, porque começa muita conversa. Tem um grupo do Telegram. Quem tem Telegram aí, eu vou colocar o link para vocês. É um grupo para ex-alunos. É um grupo onde eu consigo fazer algumas pesquisas com vocês, fazer umas perguntas, pôr material novo. Os materiais novos chegam lá primeiro. Então, assim, vou colocar o link. Se você quiser acompanhar isso, se inscreve lá no Telegram e vai para lá, certo? O vídeo agora, em a pouco, eu vou disponibilizar. E agora eu vou abrir um espaço, se vocês quiserem fazer algum comentário sobre o curso, sobre o treinamento, seja o que for, tá livre, pode desbloquear seu microfone aí e falem à vontade. Enquanto isso, vou ler nos comentários aqui, tá bom? Pode mandar ver aí. A Ana disse que mesmo na promoção, ela analisa. Ana, 80% de desconto no sapato Scarpan, daquele jeito que você sempre quis, você vai levar, mesmo que esse 80% seja R$200. Analisa nada. Povo calado, né, professor? Ninguém quer falar. Tá todo mundo falando comum. Pode Tá falar, todo mundo gente. assustado. Vou deixar... Já estão com Eu saudade. quero agradecer. Pode falar, Daiane, pode falar. Eu fiz o 8. Não, aí ninguém vai escutar ninguém, 9. Né? Pode falar, Daiane. Eu fiz o 8, eu fiz o 9, e eu tô esperando a segunda etapa, como eu disse lá no 8. Pra mim, assim, nossa, foi maravilhoso. Eu perdi o medo, né? E eu percebi, assim, que a gente precisa mesmo aprimorar, melhorar. Então, eu quero agradecer. Eu vou gravar meu vídeo que você me deu como tarefa. Então, eu vou assistir o 2,
puder aprimorar mais, eu vou gravar o vídeo. Show. Show de bola. Agradecer de coração, viu? E eu já indiquei com uma galerinha aí, que eu tenho um grupo aqui de professores de tudo quanto é canto do mundo aí. Eu indiquei e mandei o link para o meu diretor da outra escola também. Parece que ele vai avaliar isso hoje. E querem participar também. Show. Eu Então, vou agradeço de deixar coração, viu, minha Daiane? palavra aí. Obrigado, Amém. obrigado mesmo. E quero te fazer um convite. Eu quero te fazer um convite porque já é a segunda vez que você está fazendo esse curso. Hoje eu tenho aquele primeiro encontro, certo? E eu queria fazer um encontro diferente. O que você vai fazer hoje, 7 horas da noite? 7h17 da noite. Você tem algum compromisso? Não, Não? tô em casa. Então se você puder, né? Quero te fazer um convite de você participar comigo desse primeiro encontro. Certo? Vou receber você como convidada e vou fazer algumas perguntas para você em relação ao curso com essa nova turma que está começando, que é o pessoal do PEX 10. Tá certo? Tá bom. Pode Certinho. ser? Pode? Pode. Agradeço Pode na de hora. coração, agradeço de coração. Tá bom? Obrigada. Alguém mais? Para mim, foi importante demais estar embora, como eu falei nos meus comentários, eu não tenha participado de todas as aulas, porque eu, aos 53 anos, deixei lá atrás. Isso, sou eu. Ok, pode falar. Estou te ouvindo. Eu queria agradecer, se todos escutaram, embora eu não tenha participado de algumas aulas, né, como prova na faculdade, porque aos 53 anos eu retornei ao sonho de fazer pedagogia. Eu tenho magistério lá atrás, trabalhei esses anos todos sem a formação acadêmica. E quando chegou agora essa pandemia, eu sou professora infantil, em creche, sou professora auxiliar, clínica da chamada de profissional de apoio, e aí eu me deparei com duas realidades, que era a questão do audiovisual. Eu sempre fui contadora de histórias e se essa oportunidade eu vou agarrar, porque além de precisar realmente, como todos precisam, a questão também da faculdade, coisa que eu não tenho. Então, para mim foi muito importante. E o tempo todo assim, eu quero participar da outra, porque eu perdi, eu tenho que agradecer, que Deus abençoe esse seu projeto, Flávio. Amém, É amém. perfeito. Eu já mandei o seu link até lá para Pernambuco. Olha, que legal, que bacana. Qual que é o DDD do Pernambuco? Só para eu que Deus saber. abençoe, Ele vai abençoar. Isso aí Amém. você vai conseguir atingir a sua. Amém, amém, eu creio. Tá bom? Foi noite. Eu tenho um trabalho para apresentar, inclusive, essa ferramenta que você fez, Luiz, vai ser útil. Então, hoje, eu não vou estar na primeira aula de novo, e eu queria participar, mas hoje eu tenho uma apresentação naquele que meu documento me engrandeceu. Agradecer mesmo, tá? Show de bola. Show de bola. Eu que agradeço, que Deus te abençoe muito, que você consiga alcançar, sim, os seus objetivos também. Acho muito bonito isso. Pessoas que além de
além de se esforçar, de ter toda uma vontade, ainda tem que lutar contra a maré, né? Contra as pessoas que olham para você e falam que já passou a hora, passou o tempo. Eu tenho um exemplo aqui fantástico, de Rio Quente, inclusive, que é a dona Cleuzira. Dona Cleuzira, com mais de 50 anos da educação, fez esse curso, tirou de letra, fez todas as atividades, se envolveu, se esforçou. Eu tenho uma alegria muito grande por ela ter participado, foi uma das primeiras, e posso dizer para você, que bacana ter começado por ela, me motivou muito até chegar aqui, tá bom? Obrigado, parabéns, Deus te abençoe. Mais alguém, gente? Eu não estou conseguindo ver todo mundo, eu vou tentar de alguma forma ver vocês todos, mas hoje a internet começou bem o dia, hoje começou maravilhosa. Ó, vamos lá, liberem as câmeras aí, vamos tirar nossa... Aí, chegou para foto. Quem foi que chegou aí por último? Chegou para foto. Aí, colégio. Seja bem-vinda. Ah, você entrou com outro usuário. Tá funcionando agora, Cleinub? O microfone? Não, seu microfone tá travado. Agora vocês estão me ouvindo? Agora estamos, agora tá maravilhoso. Ai, não sei o que aconteceu, não. Meu computador aqui travou tudo aqui. Reinicia ele aí. Gente, o link, quem quiser participar da próxima turma, não tem jeito de fazer inscrição de novo. Então, o que acontece? Eu vou colocar o link para vocês ir para o grupo da 10ª turma, vocês clicam nele e vão cair dentro da próxima turma. E lá, vocês entrem colocando o seu e-mail, porque cada grupo tem os e-mails das pessoas que estão lá dentro, entendeu? Não tem como eu recadastrar vocês, tá certo? Beleza? Então tá bom. Vamos lá. Sorrisão, que a foto lá vem, hein? Depois não adianta falar. Sorriso. Aí, que legal. Agora eu queria que vocês dessem um joia, alguma coisa assim. Pra ficar bacana. Isso. Ah, que legal. Flávio. Oi, pode falar. Não, eu não tive como agradecer, eu quero te agradecer minhas amigas, né, que estão aí, a Ana Marta, a Michele, a Maria Eterna, a Rosa Maria, né, e o engraçado é que nós todas somos catequistas também, né, e eu já estava pensando muita coisa na catequese, a Michele e a Ana Marta já estão trabalhando, né, com a parte das tecnologias na catequese, mas eu já convidei também algumas catequistas para participar a partir de hoje. Então, assim, eu só tenho muito que agradecer, que Deus abençoe a você e aos professores, a Irenildes também, que está top aí, né? Estou apaixonada, minha amiga. Nós duas somos da matemática, né? Então a gente sofre junto, eu e ela. Então, é uma superação muito grande para cada um de nós. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. E eu vou falar um negócio para você. Eu me surpreendi com tanta catequista que veio fazer esse curso. Pessoal de Goiânia, pessoal de Trindade, já passou muita gente aqui nesse curso que é dessa área. E eu fiquei muito feliz, porque, primeiro por causa da mensagem, que é o que elas levam, né? Enfim, independente de religião, acho que é importante isso. E a segunda é que eu não imaginava o empenho. E não é só pessoas mais novas, como também pessoas mais velhas. Então, assim, fiquei muito feliz. Muito feliz. Pode divulgar aí o que tiver. Nós estamos aqui prontos para ajudar e ensinando, tá bom? Cada uma de nós, assim, né? A Maria Eterna, Geografia, a Michele, na parte de letras, a Ana Marta, Biologia, a Rosa, Letras também, e a Irenildes e eu, Matemática. Então, assim, a gente somos professoras, mas a gente também, né, vai estar usando na parte da catequese. E isso para nós é muito bom. Ai, tá muito bom, estou muito feliz. Show de bola, show de bola. Gente, muito obrigado. Vou colocar foto agora no Instagram. Vai lá, se marca lá. Posso dizer para vocês que eu fico sempre com saudade. Esse dia para mim não é um dia muito bom. Por isso que eu já emendei com a outra, para não ficar triste. E aí já... E se vocês quiserem ver a professora Daiane participando comigo,
vai estar hoje 7h17 da noite. Vai ser o horário que a gente vai estar ao vivo no YouTube, tá? Entra aí no canal meu, Flávio, youtube.com/Flávio Naves, com I, Naves com I, e a gente vai estar ao vivo lá, fazendo essa apresentação hoje de como que esse curso funciona, tá bom? Daiane, eu vou te mandar o link para você compartilhar com seus professores aí, seus amigos aí, tá bom? Pode deixar. Manda Então, tá lá bom. que eu vou. Nós vamos marcar uma para nós fazer, tá bom? Falou. Fiquem com Deus, Pessoal, gente. curte meu canal lá, hein? Vamos todo mundo se inscrever. Eu preciso de muita gente agora. Vou mandar o meu link aí também. Vocês... Pode mandar tudo lá do grupo. E quem já mandou para mim, eu já me inscrevi, tá bom? Tá bom, gente. Fiquem todos com Deus. Grande abraço. Deus abençoe, viu? Prazer conhecer todo mundo. Excelente semana para vocês. Amém. Gratidão.